Olá pessoal, aqui é o professor Júnior e vamos dar continuidade à nossa aula do terceiro ano sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, nas aulas anteriores, eu falei um pouco sobre o contexto da Europa antes da guerra, a questão da Belle Époque, a questão das alianças que terminou arrastando países que aparentemente não tinha nada a ver com a guerra, mas terminaram entrando na guerra. Então, o sistema de alianças, que a Tríplice Aliança e a Entente, terminou levando diversos países a se envolver nesse conflito, que foi um conflito que matou milhões de pessoas na Europa e que arrastou a guerra para 4 anos de destruição. Uma guerra totalmente com muitas inovações, porque nunca uma guerra tinha tido tantas inovações como essa primeira grande guerra, questão de armas químicas, o gás mostarda, a questão do avião, a questão de locomotivas, tanques de guerra. Então foi uma guerra que ela causou um grande número de vítimas, porque as novas tecnologias contribuíram muito para isso. Então, essa guerra se arrastou aí durante 4 anos e foi um saldo desastroso para a Europa. Vamos agora falar um pouco sobre a guerra. Então, a gente viu na aula anterior que a Itália fazia parte da Tríplice Aliança. Mas o que aconteceu? A Itália rompeu com a Tríplice Aliança e passou para o lado da Entente. Por quê? Viu que o lado da Entente ele teria mais vantagens. A vantagem seria maior ele do lado da Entente. Em 1917, entra na guerra os Estados Unidos, ao lado de quem? Da Entente. Então os Estados Unidos entrou na guerra e deu um fôlego a mais. Deu um fôlego a mais para os países da Entente. Os Estados Unidos, ele tinha interesses comerciais grandes com a Grã-Bretanha e com a França, mas também teve a questão de uns navios norte-americanos que foram afundados por submarinos da Alemanha. Então, em 1917, os Estados Unidos entram na guerra e essa entrada dos Estados Unidos na guerra deu um fôlego a mais a esse conflito. Outro fator bastante importante foi, em dezembro do mesmo ano, de 1917, a Rússia sai do conflito. A Rússia estava passando por dificuldades muito grandes dentro do seu país, prestes a acontecer uma guerra civil, que esse é assunto que nós vamos ver depois. Então, a Rússia estava com sucessivas derrotas para tropas da Alemanha, então eles saíram da guerra e assinaram um acordo com a Alemanha, de não agressão, cada um fica na sua e não tem problema. Então, isso também deu um fôlego a mais para a Alemanha, porque a Alemanha estava lutando em duas frentes. Aqui, segurando a Rússia, e aqui, França, Inglaterra e Estados Unidos. Quando a Rússia sai, eles puderam deslocar as tropas daqui para vir lutar aqui. Então, com a saída da Rússia, eles tiveram o quê? A Alemanha pôde combater por mais algum tempo. Mas, em julho de 1918, teve a contra-ofensiva da Entente. E aí, a Entente foi com tudo para cima da Tríplice Aliança, todos aqueles países que eram envolvidos, e começou uma ofensiva muito forte sobre eles. Então, com a contra-ofensiva da Entente e com o apoio dos Estados Unidos, ficou mais fácil de Grã-Bretanha e França vencer a guerra, porque os Estados Unidos entrou com tudo, os Estados Unidos se beneficiou muito com a Primeira Guerra, porque com a destruição de parte da Europa, os Estados Unidos aproveitou para entrar pesado ali na Europa, vendendo muito. Então, os Estados Unidos cresceu muito economicamente, com a Primeira Guerra Mundial. Aí, com o fim da guerra, teve o quê? A Paz de Versalhes. Mas antes da assinatura do Tratado de Versalhes, tivemos o quê? Os 14 pontos de Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos naquela época. E esses 14 pontos, ele sugeria o quê? Que a guerra não tivesse tido vencedores nem perdedores. Por quê? Ele queria amenizar a situação, ele não queria penalizar tanto os países que perdeu, os países da aliança, no caso, principalmente a Alemanha. Por quê? Nós vimos anteriormente que a França tinha um revanchismo muito grande com a Alemanha, devido à Guerra Franco-Prussiana. Então, Wilson sugeriu que não tivesse tanta penalidade para os países envolvidos na guerra, principalmente da aliança. Mas os 14 pontos de Wilson foi rejeitado. França e Grã-Bretanha não aceitaram essa proposta de tentar não penalizar tanto, principalmente a Alemanha, já que a Alemanha foi considerada o grande culpado
dessa Primeira Guerra. Então aí foi assinado o Tratado de Versalhes, que penalizou muito a Alemanha com abrir mão de suas colônias tanto na Ásia e na África. A Alemanha tinha que abrir mão dessas colônias, reduzir seu exército. Então, ele teve que reduzir sua força militar, porque os países ficaram com um certo receio da Alemanha depois dessa Primeira Guerra. Ficou proibido de manter sua força naval e aérea, a força pesada, as grandes embarcações, grandes tanques de guerra. A Alemanha foi proibida de manter. Pagar indenização aos vencedores. Então a Alemanha foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos vencedores. Então a Alemanha foi muito penalizada com o Tratado de Versalhes. Era o oposto do que sugeria o Wilson. Ele queria uma coisa mais suave, mas os dois principais países envolvidos, as duas potências, Grã-Bretanha e França, não quiseram e penalizaram a Alemanha bastante com isso aqui que a gente pode ver, né? E tiveram o quê? A fundação das Ligas das Nações. E o que era essa Liga das Nações? Tinha como objetivo tentar evitar conflitos futuros. E a gente viu que falhou miseravelmente, porque depois teve aí a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aqui do Tratado de Versalhes só fez crescer mais o quê? Aquele sentimento que a gente vai conhecer aí quando nós chegarmos na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, todo aquele processo do Partido Nazista. Então, a Liga das Nações já nasceu, mas fracassou miseravelmente, porque também nem tinha o apoio dos Estados Unidos e nem da Rússia. E, para finalizarmos aqui, o Tratado de Saint-Germain. E o que dizia esse tratado? Esse tratado desmembrou o Império Austro-Húngaro, criou novos países na Europa e teve o quê? Uma mudança na geografia da Europa. Diversos países surgiram, alguns países perderam parte do seu território, novos países surgiram na Europa devido a todo esse processo aqui que foi da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que foi extremamente destruiu boa parte da Europa, muitas pessoas morreram e foi uma guerra muito desumana. Todas as guerras são desumanas, mas devido às tecnologias que eu falei anteriormente, a Primeira Guerra Mundial foi muito devastadora para a Europa e principalmente para a Alemanha, que teve que arcar com as consequências. E isso ela foi duramente castigada, principalmente Grã-Bretanha e França, porque tinha aquele sentimento de querer uma revanche ali, principalmente a França, por já ter sido o revanchismo francês. Então, dessa forma, né, a Primeira Guerra terminou e deixou margem aí para quê? Para que depois venha sair a Segunda Guerra Mundial. Valeu, pessoal. Finalizando aqui nosso assunto. Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Bons estudos e até a volta às aulas. Até mais, pessoal.